Bate-bola, vamos falar da vitória do Cruzeiro hoje pra cima do Brusque, estreia do Vanderlei Luxemburgo, mas antes deixa eu dizer pra vocês que a Série B tem mais 4 jogos hoje pela 16ª rodada. Em Recife, o duelo que acabou agora há pouco, o Náutico tomou uma sonora goleada do Confiança 4-0, surpreendente, hein? Em Maceió, o CSA recebe o Avaí daqui a pouco 7 horas, 7h30 no Barradão, em Salvador tem Vitória e Vasco, e em Goiânia 9h30 Vila Nova e Sampaio Correia. Ô Samuel Venâncio, estou de olho na tabela de classificação da Série B, que ainda pode ser mexida, mas é muito bom olhar para a tabela e ver o Cruzeiro fora da zona do rebaixamento. Uma vitória importante, uma vitória de virada, com escalação surpreendente e diria mais, com quem a gente não imaginava jogando muito. Muita coisa para falar do Cruzeiro, hein, Samuel? Boa noite. Boa noite, Léo Figueiredo, boa noite para amigo ligado aqui na turma do bate-bola. Com toda certeza, uma vitória que tem um significado muito importante. Estreia do Vanderlei, iniciando a 3ª passagem dele aqui na Toca da Raposa 2. Os jogadores, eu acompanhava a comemoração dos atletas, então é um peso que começa a sair das costas desses jogadores, porque por mais que os jogadores estivessem tentando, batalhando, nada estava dando certo. E hoje, o finalzinho de jogo, tudo deu certo. O Luxemburgo acaba de colocar o Claudinho em campo, ele recebe um escanteio curto do Marcinho, faz o cruzamento, Felipe Augusto empata. Felipe que tinha entrado também no jogo. O Giovani, outro que entrou, dá um chute de longe. Ele chuta bem, é verdade. Já chutou outras 500 bolas e com chutes mais poderosos do que o de hoje. E o de hoje é que entrou, o goleiro aceitou. Então, é uma vitória para dar uma animada neste grupo do Cruzeiro, neste elenco do Cruzeiro, na estreia do Vanderlei, e para agora 2 partidas em casa contra o Vitória e contra o Sampaio Correia. E torcer para os outros aí para terminar fora da zona de rebaixamento, que dá uma confiança ainda maior. E o Vanderlei falou que com 5 substituições ele quer usar todo mundo. E é para todo mundo estar ligado para entrar no jogo e não precisar de aquecimento, de estar acostumado à partida. Ele quer que todos entendam o processo, o projeto, para já entrar no jogo e entrar ligado, assim como entraram o Claudinho, o Felipe Augusto, o Giovani, o Marcinho e Giovani, que na minha opinião mudaram o jogo do Cruzeiro com muita criação. Hoje ele teve o Ariel Cabral, o Thiago Reis informava ontem, foi muito bem o Cabral, colocou um lateral esquerdo de ofício, o Jean Vitor, e deu uma chance pro Wellington Nem, que fez um jogo, atuou por 60 minutos aproximadamente. Há muito tempo ele não atuava isso, então o Cruzeiro tem uma cautela também com este atacante, com o Wellington Nem, para ele suportar uma sequência e não se machucar. Já conviveu com várias lesões, mas eu queria até te ouvir, Léo Figueiredo. É uma vitória que tira um peso gigante das costas no momento. É o melhor dos mundos, tá tudo ok agora? Não. O trabalho tem que continuar, mas para o trabalho continuar, o primeiro passo foi dado, que era acabar com a sequência de 9 jogos sem vitória e voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, Léo. É uma vitória muito importante, porque não só pela tabela de classificação, como colocamos aqui mais cedo, mas é uma vitória importante para melhorar o astral na Toca da Raposa, para dar mais tranquilidade aos jogadores, para trazer confiança para um novo trabalho que se começa com Vanderlei Luxemburgo. Por mais que tenha mudado o comando, que os salários estão sendo colocados aí em dia, que é uma ótima notícia, mas eu não esperava que o Cruzeiro tivesse hoje um desempenho muito diferente do que teve, não. Até porque o Vanderlei chegou essa semana, o grupo continua sendo o mesmo, o Vanderlei vai ter que se encontrar e montar o melhor Cruzeiro com o que ele tem, e alguns jogadores são fundamentais para isso, como o Wellington Nem, que você citou. Foi muito legal ver o Wellington Nem começando o jogo, ele de um lado, Bruno José do outro, os dois dando velocidade, dando qualidade no lado do campo. O Vanderlei Luxemburgo bancou uma que ninguém escalaria, só ele, que foi o Ariel Cabral, e o Cabral fez um bom jogo, porque quando joga mal a gente critica, quando joga bem temos que falar, e tomara, quem sabe ele não resgata o bom futebol que ele já mostrou. O Vanderlei apostou num passe ali melhor no meio campo com o Cabral, deu certo.
Algumas situações ainda precisam ser resolvidas. O próprio Rafael Sobis não brilhou. Quando entra o Marcinho, o Cruzeiro vira outro. O Rômulo na lateral direita ou no meio campo ainda está devendo, mas são situações que o Vanderlei Luxemburgo vai ter tempo e tranquilidade para ir mexendo no Cruzeiro. A vitória hoje, o resultado era mais importante que o desempenho. O próximo jogo também. Com o tempo o desempenho vai melhorando e as vitórias ficam mais fáceis. Mas no momento, o que tinha que fazer era ganhar, não importa como, com frango de goleiro do jeito que for, o Cruzeiro venceu, é o que mais importa, Samuel. E eu acho, Léo, os números eles são frios, mas o Footstats, que você acompanha bem também, ele postou o seguinte hoje: na vitória contra o Brusque, Cruzeiro fez seu jogo na Série B com mais finalizações no alvo, foram 9, 83% acima da média. Mais cruzamentos certos, foram 10, 108% acima da média. Dribles certos foram 10, 170% acima da média. Isso mostra como o desempenho do Cruzeiro foi ruim até aqui nesta Série B. E agora, quem sabe, o Vanderlei conseguindo resgatar essa turma para vencer em sequência nesta reta final do primeiro turno. O Cruzeiro que ainda faz 3 jogos para encerrar o primeiro turno e vai em busca de voltar a vencer 2 partidas seguidas. Nesta Série B não aconteceu. E a última vez que aconteceu foi na Série B de 2020, quando o Cruzeiro venceu na 25ª e na 26ª rodadas. Então você pega aí e faz um cálculo, ó. 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais 16 rodadas. 28 rodadas. Há 28 rodadas, o Cruzeiro não sabe o que é vencer 2 seguidas na Série B. O Cruzeiro fez isso contra o América e contra o Brasil de Pelotas no segundo turno da Série B do ano passado. Teve também quando venceu o Paraná e o Botafogo, isso tudo com o Filipão, e 3 vezes seguidas, só aconteceu uma vez, que foi no começo da Série B de 2020. Então, vai em busca desta regularidade. Você falou aí, o Vanderlei comemora essa questão, os salários começando a ficar em dia na Toca da Raposa 2. A diretoria também vem fazendo uma engenharia para honrar todos os compromissos. Teve a lei de clube empresa aprovada ontem, com uma ressalva, mas que vai passar no Congresso, a lei aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então as coisas vão começando a fluir, mas claro que precisa dar sequência no campo. O Cruzeiro que deixa Navegantes, Santa Catarina, daqui a pouco, passa a noite em Guarulhos, chega em Guarulhos, dorme no hotel e vem amanhã pela manhã a reapresentação na segunda-feira à tarde na Toca da Raposa 2. Treina segunda e terça, joga contra o Vitória no Mineirão. O Cruzeiro de olho nesse duelo do Vitória agora pela Série B, até um dever de casa aí pro Luxemburgo e para toda a comissão técnica celeste. E o dia foi especial também, o Sub-20 ganhou de São Paulo do Alex. Cruzeiro tirou a invencibilidade do São Paulo no Brasileiro da categoria, foi 1-0, o jogo terminou há pouco em Cotia, no CT do São Paulo. O gol foi do Queiroz, um atacante que veio emprestado pela Portuguesa, bom jogador. O Cruzeiro vai se recuperando também no Campeonato Brasileiro da categoria. Pro jogo de quarta, Felipe Augusto é que tá fora, recebeu o 3º cartão amarelo. E o Norberto volta a ficar à disposição. O Rômulo foi bem na lateral direita também contra o Brusque. Não sei qual vai ser a ideia do professor Vanderlei Luxemburgo. É o Cruzeiro, Léo, passando o final de semana, comemorando uma vitória e pensando no Vitória para ter um triunfo na quarta-feira, este jogo no Gigante da Pampulha, Léo. Boa, Samuel Venâncio, 6h51. Vamos aqui, aproveitando o noticiário do Cruzeiro, dar um parabéns muito especial ao nosso Alberto Rodrigues, que fez mais um aniversário hoje, ganhou um grande presente, a vitória do Cruzeiro. Ele mesmo disse, agradeceu ao Luxemburgo. Parabéns ao nosso Alberto, mais muitos anos de vida, muita sequência conosco aqui na Itatiaia. E também o nosso companheiro Marcelo Beckler, também fazendo aniversário hoje, um pouquinho mais jovem do que o Alberto Rodrigues, mas os dois sintam-se bastante abraçados aqui da turma do bate-bola.